Aqui é Caio Mesquita, presidente da Acta Holding e fundador da Empíricos. Conforme prometido, hoje eu vou revelar a minha carteira pessoal para você. Eu também vou oferecer um presente comemorativo aos 10 anos da Empíricos se você assistir esse vídeo até o final. Só para você ter uma noção do valor desse presente, o nosso setor financeiro ficou de cabelo em pé quando eu dei a ideia. Bom, vamos começar pela minha carteira pessoal. Sabe por que eu sigo essa carteira específica? Eu vou te responder com outra pergunta. Sabe quanto tempo levaria para você conseguir a mesma rentabilidade de 226% do CDI nos mercados tradicionais? 2 anos e 3 meses na renda fixa e 3 anos na caderneta de poupança. O mais importante é que a minha carteira pessoal teve praticamente o mesmo retorno do Ibovespa no ano passado, 226% CDI, o equivalente a 14,53% em termos nominais. Mas com uma diferença muito importante, correndo muito menos risco, já que o portfólio conta com a diversificação em diferentes mercados. A minha carteira pessoal também foi bem mais rentável que a média dos fundos multimercados em 2018. Quando comparamos a minha carteira pessoal com os fundos multimercado dos grandes bancos, a diferença fica ainda muito maior. Mesmo que você seja do Prime, Estilo, Select ou Personalité. Em valor nominal, a média dos multimercados dos grandes bancos é 6,2%. A média de todos os fundos de bancos e gestoras independentes foi de 7%. Enquanto a minha carteira pessoal rendeu mais que o dobro, 14,53%. Veja uma simulação de quanto você teria acumulado no ano passado. Minha carteira pessoal, R$ 114.530. Multimercado geral, R$ 107.000. Multimercado dos grandes bancos, R$ 106.200. E essa diferença aumenta a cada ano. Fazendo uma simulação, em 5 anos você teria um ganho extra de R$ 61.970 se tivesse seguido minha carteira pessoal em vez dos fundos multimercado dos grandes bancos. Em 10 anos você teria ganhado R$ 205.830 a mais. Eu estou te entregando R$ 205.830 a mais em 10 anos e vou te explicar exatamente de onde vem esse dinheiro. Imagine só o que você pode fazer com toda essa diferença. Trocar de carro todos os anos, viver em uma casa melhor, com uma aposentadoria mais tranquila e confortável. Em outras palavras, quem investiu na minha carteira pessoal em 2018 ganhou mais que a poupança, os multimercados dos grandes bancos, a renda fixa e a média dos multimercados da indústria como um todo, sem ter que assumir riscos desnecessários, já que a minha carteira pessoal é blindada com ativos de segurança. Os mais céticos podem dizer que a amostra de 12 meses é muito pequena para se tirar uma conclusão e que retorno passado não é garantia de lucro futuro. Eu concordo. E sabe por que eu estou tão confiante? Veja o desempenho acumulado desde o início da minha carteira em março de 2014. 196,58% do CDI. 10,26% em 2014 ou 114% do CDI. 24,41% em 2015 ou 184% do CDI. 20,45% em 2016 ou 146% do CDI, 19,89% em 2017 ou 200% do CDI, 14,53% em 2018 ou 226% do CDI. No total, são 126,87% de retorno nominal acumulado em 5 anos. Enquanto isso, a poupança rendeu 38,6% no mesmo período. Os fundos dos grandes bancos, 61,75%. A renda fixa, 64,62%. E os multimercados da indústria em geral, 73,71% na média. Em outras palavras, quem investiu R$10.000 na minha carteira pessoal alcançou R$22.687. Aqueles que aplicaram R$50.000 chegaram a R$113.435. E os que investiram R$100.000 na minha carteira pessoal viram R$226.870 na conta em 5 anos.
Nesse caso, se você tivesse seguido a minha carteira pessoal, seu patrimônio teria crescido R$ 126.870. Enquanto isso, na poupança, o retorno seria de apenas R$ 38.060. Nos multimercados dos 5 grandes bancos, R$ 61.750. Na renda fixa, de R$ 64.620. Nos multimercados de bancos e corretoras, R$ 73.710. Mas por que se satisfazer com esses retornos se você poderia ter aumentado o seu patrimônio em R$ 126.870 com a minha carteira pessoal? E o melhor é que você não precisaria correr mais risco para conseguir dezenas de milhares a mais em sua conta. A minha carteira pessoal é bastante diversificada e conservadora. Vale destacar ainda que o retorno acumulado da minha carteira pessoal nos últimos 5 anos é suficiente para superar 97% dos fundos de toda a indústria de multimercado, sejam eles de assets independentes ou de gestoras dos bancos. É importante ter em mente que provavelmente você não conseguiria investir naqueles poucos que tiveram um retorno maior que a minha carteira. Sabe por quê? Porque eles já estão fechados para captação ou são pouco acessíveis. Os fundos mais rentáveis costumam ser focados no público private, com capacidade de investimento mínimo de R$ 1 milhão. E quando você vende, leva cerca de 30 dias para o dinheiro entrar na sua conta. Mas fique tranquilo, porque quando comparamos a minha carteira pessoal com os fundos dos 5 grandes bancos, a superioridade fica ainda mais evidente e o dinheiro entra em sua conta em apenas 3 dias. A minha carteira pessoal, que rendeu 126% em 5 anos, deixou 180 fundos diversificados do Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil para trás. Ou seja, seguindo a minha carteira pessoal, você teria conseguido bater grandes gestoras do mercado sem ter que correr mais riscos para isso. Talvez você não tenha ideia do que isso representa. Esses gestores são profissionais altamente capacitados, fizeram MBA lá fora, contam com anos de experiência no mercado e são responsáveis por bilhões em ativos sob gestão. Por tudo isso, eles ganham um bônus anual bastante gordo, merecidamente, diga-se de passagem. Mas, seguindo a minha carteira pessoal, você poderia ter superado os principais gestores e fundos sem abrir mão da sua rotina profissional, com apenas 30 minutos de dedicação por mês, mesmo sem ter conhecimento em economia ou finanças. É ou não é tentador? O assinante Maurício conta que se tornou fã da Empíricos. Em menos de um ano, o portfólio dele cresceu mais de 60%. O assinante Renan é outro que conseguiu multiplicar seu patrimônio em pouco tempo seguindo a minha carteira pessoal. Olhei minha conta na corretora e vi que de ontem para hoje tive uma oscilação de mais de R$ 45 mil. Valeu! O assinante Wellerson conta que sua vida financeira se divide em antes e depois da Empíricos. Estamos muito contentes com o resultado de quem seguiu minha carteira pessoal até aqui. Mas agora é hora de nos provarmos mais uma vez, de superarmos a rentabilidade média dos multimercado pelo 6º ano. E o melhor é que você vai poder participar dos próximos ganhos, que tem tudo para serem os melhores da história. Por que esse será o melhor ano da carteira? Estamos confiantes de que 2019 pode ser um dos melhores anos da história, talvez o mais rentável. O portal de notícias Bloomberg fez uma pesquisa com investidores internacionais, traders e estrategistas. Em uma tradução livre, a pergunta foi a seguinte: em qual mercado emergente você vai ficar de olho em 2019? A resposta foi a mesma em câmbio, renda fixa e bolsa de valores. Brasil. Vamos começar pela Bolsa de Valores. O lucro das empresas está crescendo em alta velocidade, o que já traz uma ótima perspectiva de valorização do Ibovespa, já que o preço das ações tende a acompanhar o lucro das companhias. Além disso, o desemprego vem diminuindo e a melhora no mercado de trabalho é mais um ótimo indicativo de retomada do crescimento em 2019. E para melhorar, a confiança dos empresários industriais é a maior em 8 anos, que deve se refletir na criação de vagas, aquecendo ainda mais a economia. O Banco Central estima que enquanto em 2018
o crescimento do produto interno bruto ficou em 1,3%, este ano deve alcançar 2,5%. Ou seja, o crescimento do PIB pode ser praticamente 2 vezes maior em 2019. Esse otimismo já vem sendo refletido na Bolsa, que teve a primeira quinzena mais otimista desde o primeiro mandato de Lula. E esse pode ser só o começo. Digo isso porque o mercado de ações brasileiro pode receber um fluxo de fundos estrangeiros de aproximadamente 70 bilhões de dólares. Do primeiro sinal de medidas mais concretas do governo, o gringo vai chegar com um caminhão de dinheiro em nossa bolsa. E não é só o capital estrangeiro que pode fazer as ações subirem. Atualmente, o mercado de fundos possui cerca de 5,5% de seus ativos em bolsa de valores. Este número tem uma média histórica de 8,4% e já chegou a 14,6%. Ou seja, tanto os gestores internacionais quanto os nacionais devem aportar dezenas de bilhões de reais na bolsa nos próximos meses. Até onde o Ibovespa pode chegar? A corretora XP Investimentos acredita na bolsa a 125 mil pontos ainda em 2019. De acordo com o portal de notícias Money Times, a bolsa pode alcançar 150 mil pontos. E nós, aqui da Empíricos, estamos ainda mais otimistas. Nosso estrategista-chefe, Felipe Miranda, fez a seguinte estimativa a um grupo restrito de pessoas. Eu consigo imaginar, com alguma facilidade, o Ibovespa a 170 mil pontos nos próximos anos. Ainda os que falam em bolsa a 250 mil pontos. Ou seja, o potencial de valorização é o maior dos últimos 10 anos. Essa pode ser a chance que você tanto esperava para mudar de patamar financeiro. Prova disso é que em 2018 foi marcado por preocupações sobre a economia global, especialmente em relação aos Estados Unidos e sua disputa comercial com a China. E mesmo assim, a Bolsa brasileira subiu 15%, enquanto as bolsas na China, Estados Unidos e Europa se desvalorizaram. Se mesmo com todas as turbulências a Bolsa brasileira foi a que mais se valorizou em 2018 no mundo, imagine agora em céu de brigadeiro. Caio, isso significa que a Bolsa vai continuar quebrando recorde atrás de recorde de valorização? Olha, sinceramente, ninguém pode ter 100% de certeza. Apesar de termos fortes indícios disso, ninguém pode garantir ou prever o futuro. Por isso, minha insistência na diversificação e na necessidade de sempre carregar proteções em sua carteira, ainda que isso custe um pouco de dinheiro. Para repetir o grande sucesso dos últimos 5 anos, traçamos uma estratégia completa, diversificada e protegida, com grande potencial de retorno e riscos neutralizados. Queremos que o investidor saia da obsessão por dicas individuais para aplicar seu dinheiro e passe a olhar para o seu portfólio como um todo. Não é com uma ação específica, nem outro ativo, que uma pessoa muda de patamar financeiro. É com a alocação de capital que, ao longo do tempo, explica a maior parte de performance de uma carteira. Isso quer dizer que não existem ativos arriscados, existe alocação desbalanceada. Quer um exemplo? Muitas pessoas colocaram uma grande quantia em opções. Opções são arriscadas? Olhando sozinho, sim. Mas se representa 1% de sua alocação, não. Mesmo se houver perda em algum ativo, os outros compensam e o resultado vai ser positivo se a alocação for bem feita. Ou seja, o risco não está em ativos voláteis, na renda variável, mas na alocação excessiva em determinado ativo. Apostas de alto risco fazem um grande sentido se forem devidamente dimensionadas. Equilibre a chave de um portfólio sólido e rentável. Por isso, propomos na nossa carteira pessoal um portfólio diversificado com renda fixa, ações, fundos imobiliários e proteção com ouro, dólar e opções. Com essa pulverização, temos chances de altos retornos em todos esses mercados. Na renda fixa, por exemplo, estamos mirando especialmente os títulos mais longos. Por isso, a renda fixa é a maior alocação da minha carteira pessoal. Acreditamos que certos ativos podem superar de longe os CDIs, CDBs, LCIs e LCAs encontrados nos grandes bancos. Apesar de ser um ótimo retorno potencial, a cereja do bolo não está aqui. Em 2019, estamos confiantes de que o book de ações será a principal fonte de resultados para a minha carteira pessoal.
Diversas ações podem dobrar ou triplicar nos próximos 12 meses. Outro destaque são os fundos imobiliários, que continuam bastante positivos em 2019 com o avanço do setor. Aqui a vantagem é dupla. Você pode ganhar de duas maneiras, com a valorização dos fundos imobiliários e com o recebimento de dividendos isentos de impostos. Ou seja, é dinheiro caindo todo mês em sua conta. É sua chance de receber aluguéis sem ter imóveis. Só para você ter uma ideia, um fundo imobiliário específico conta com dividend yield de aproximadamente 7%, que sozinho já rende mais do que 100% do CDI. Fora a valorização da cota, que pode aumentar ainda mais o seu retorno. Agora, gostaria de falar de proteção. O book de ouro vai ter a mesma função do book de dólar e de opções em 2019. Blindar toda a carteira em momentos de turbulência, como por exemplo no recente desastre de Brumadinho. Enquanto a bolsa caía 2,29%, puxada pelas ações da Vale, que derretiam mais de 24%, quem seguiu a nossa estratégia de proteção teve um ganho de 847% em opções. Aqui gostaria de fazer um adendo. Volatilidade não é algo ruim. Poucos entendem exatamente o conceito de risco e de volatilidade. Então deixa eu fazer uma analogia para ajudar a acabar com essa confusão de uma vez por todas. Muitas pessoas se sentem mais seguras em andar de carro a viajar de avião. Talvez seja o seu caso. Porém, o avião é muito mais seguro que o carro. Prova disso é que no ano passado foram registrados cerca de 200 mil acidentes graves nas estradas, com 47 mil mortos e 400 mil feridos com sequelas. Enquanto isso, houve 20 acidentes aéreos graves em 2018, ou seja, 0,0001% em relação ao número de acidentes nas estradas. Números que fazem do avião a maneira mais segura de se locomover. É verdade que às vezes o avião pode sofrer turbulência no meio do caminho. E é aí que está a confusão. A turbulência é a volatilidade, o sobe e desce do mercado. Mas mesmo com algum chacoalhar no meio do caminho, você chega mais rápido ao seu objetivo, de maneira mais segura, sem se machucar. Isso quer dizer que você deve investir todo o seu dinheiro na bolsa para multiplicar o seu dinheiro? Não! Diversificação e balanceamento de carteira são dois dos segredos da minha carteira pessoal nos últimos anos. Diversificação é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Balanceamento de carteira é vender o que já subiu muito e comprar o que está barato, para que haja um balanço saudável das classes de ativos. Com essa técnica, aumentam as chances de comprar na baixa para vender na alta, sem correr riscos desnecessários graças à robustez do portfólio. Prova disso é que nos últimos 5 anos a minha carteira pessoal resistiu bravamente a diferentes eventos negativos, como por exemplo a eleição de Trump, o Wesley Day, a greve dos caminhoneiros, apenas para citar alguns. Apesar das turbulências do mercado, a minha carteira pessoal rendeu 126,87% nos últimos 5 anos. Isso só foi possível graças a uma estratégia exclusiva que combina ativos de proteção, diversificação inteligente e balanceamento de carteira. Apesar de toda a turbulência do mercado, saímos mais fortes e experientes, sem sofrer perdas e o melhor, com uma rentabilidade acima da média. Por tudo isso, considero esse portfólio o mais completo da Empíricos, a minha carteira pessoal. E sugiro fortemente que siga a mesma estratégia. Mas, antes de aceitar o meu convite, imagino que ainda esteja com algumas dúvidas, como por exemplo, qual é o montante mínimo de investimento? É preciso investir todos os meses? Quem monta a minha carteira pessoal? Como você pode ter a mesma rentabilidade? E afinal, qual é a minha carteira pessoal? Vamos começar pela última. O que estou chamando de minha carteira pessoal é a carteira Empíricos. Ela só está disponível em um lugar na série que leva o mesmo nome. Muitos leitores me perguntam o seguinte: Caio, se você tivesse que escolher apenas uma assinatura, qual seria? Minha resposta é justamente essa, a carteira Empíricos. Seu resultado é consistente, o portfólio é equilibrado e conta com ativos de segurança. Tudo que busco para mim e quero para você também. A carteira Empíricos é montada por uma equipe de profissionais comandada por Felipe Miranda e João Piccioni.
Felipe Miranda é formado em Economia pela FEA-USP, mestre em Finanças pela FGV São Paulo, onde também foi professor. Felipe foi um dos fundadores da Empíricos comigo e hoje é CEO e estrategista-chefe da maior casa de publicações financeiras do Brasil, com 290 mil assinantes. E João Piccioni é graduado em Engenharia pela FEI e em Administração pela FGV, onde fez também o seu mestrado em Finanças. Tem 12 anos de experiência e possui certificado de gestores Ambima, CGA, e o Certificate of Quantitative Finance, CQF. Antes de vir para a Empíricos, era sócio de uma gestora de recursos com 2 bilhões em ativos sob gestão. Até que aceitou o convite de Felipe Miranda para ajudar a fazer a diferença na vida de milhares de famílias. E olhando a variação patrimonial que cada um dos 25.329 assinantes teve nos últimos 5 anos, o resultado impressiona. A carteira Empíricos gerou um lucro muito maior do que os investimentos tradicionais que você encontra por aí. R$ 88.810 a mais do que a caderneta de poupança. R$ 65.120 a mais do que os fundos multimercado dos grandes bancos, R$ 62.250 a mais do que a renda fixa, R$ 53.160 a mais do que os fundos multimercado em geral. Em uma estimativa conservadora, se cada um dos 25.329 assinantes ganhou R$ 53.160 a mais seguindo a carteira Empíricos, sabe o que isso significa? Que a Empíricos gerou mais de 1,3 bilhão de reais de riqueza extra a um grupo seleto de pessoas. Impressionante, não é mesmo? Se o histórico da carteira Empíricos é marcado pelos grandes acertos, o presente não fica atrás. Veja a rentabilidade alcançada em janeiro de 2019. A carteira Empíricos rendeu impressionantes 937% do CDI. A prova concreta de que o portfólio está completamente blindado contra crises e é eficiente em todos os cenários, faça chuva ou sol. Graças aos ativos de proteção, a nossa estratégia não só evitou perdas com a forte desvalorização das ações da Vale, como teve um resultado surpreendente. 937% do CDI é ter uma rentabilidade 9,37 vezes maior que a renda fixa. Olhando para essa rentabilidade de 937% do CDI, responda sinceramente, você vai se contentar com 100% do CDI, ou seja, cerca de 6,4% ao ano? Não, né? Ganhar 1% ao mês na renda fixa tradicional é coisa do passado. Se você quiser alcançar seus objetivos financeiros em menos tempo, vai ter que diversificar. E a melhor solução, na minha opinião, está aqui. Para deixar claro o que você vai levar, aceitando o meu convite de seguir a carteira Empíricos, vou listar o pacote de benefícios. A série Carteira Empíricos inclui Special Report mensal de um portfólio completo e uma abordagem atualizada do cenário econômico, publicação semanal de acompanhamento, caso queira ter um acompanhamento mais de perto, guias detalhados sobre os mais variados mercados para você conhecer a proposta de cada classe de ativos. Vídeos mensais explicativos sobre a montagem do portfólio. Podcasts quinzenais da carteira Empíricos para você que não tem tempo de ler todas as publicações. Tutorial do assinante para você saber por onde começar. Plantões de dúvidas periódicos para você ter um contato mais de perto com o nosso time e tirar eventuais dúvidas. Programa Be the Dealer, 100% focado no mercado de opções para você saber como gerar renda extra e blindar toda a sua carteira de maneira eficiente. Esse é o presente meu para você que assinar a carteira Empíricos nas próximas 48 horas. Se você fosse pagar por esse bônus exclusivo, custaria R$ 1.788, mas você vai levá-lo de graça se for rápido. Planilha de gerenciamento de investimentos em formato Excel para seu controle pessoal do portfólio. Desafio dos 10 anos, um bônus no valor equivalente a R$ 8.640 caso você não supere o benchmark nos próximos 10 anos seguindo carteira Empíricos. Em breve darei mais detalhes. E quanto você precisa investir para seguir a carteira Empíricos? O montante ideal é de R$ 100 mil. Sabemos que nem todo mundo tem essa quantia disponível para investir, mas entendemos que para ter um portfólio verdadeiramente diversificado e blindado,
essa quantia é necessária. E se você tiver um pouco menos de R$100 mil? Nesse caso, poderá seguir a carteira Empíricos com o que tem e ir montando o restante com o tempo. Se você tiver mais de R$100 mil, também vai poder seguir a carteira, mantendo os percentuais sugeridos em nossas publicações exclusivas. Vale destacar que ao seguir a carteira Empíricos, você não precisa de nenhum outro investimento. Você já estará investindo nos melhores investimentos dos principais mercados, mesmo que seja um iniciante. O Maurício é um exemplo de que é possível ter rentabilidade e segurança com uma boa carteira de investimentos. Ele não entendia nada de investimento até se tornar assinante. Em 1 ano e meio, ganhou R$42 mil. Além disso, para seguir a carteira Empíricos, não é preciso investir dinheiro novo todos os meses. Basta montar o portfólio que você vai ter acesso imediato assim que efetuar sua assinatura. E sempre que identificarmos uma nova oportunidade, você será informado em tempo real por e-mail e SMS. O mesmo vai acontecer quando indicarmos a venda de um ativo da carteira. Quanto custa para se tornar um assinante e ter acesso imediato à carteira Empíricos? Agora que você já sabe o que vai levar aceitando o meu convite, chegou a hora de conhecer a oferta inédita que preparei para você. O preço da assinatura anual da carteira Empíricos é de 12 vezes de R$ 99. Mas, atenção, você não vai pagar essa quantia por apenas um ano. Assinando hoje, com uma condição para lá de especial, você não vai ter 1, 2, não 3, não 5, mas sim 10 anos de acesso irrestrito à série Carteira Empíricos. Você ouviu direito, uma década inteira do conteúdo exclusivo mais completo da casa pelo preço da assinatura anual. Pode comemorar. Esse é um presente meu para você em celebração aos 10 anos de vida da Empíricos. Olha, eu vou ser sincero com você. O nosso financeiro não gostou muito dessa condição especial. O Thiago me perguntou com os olhos arregalados: Caio, como você pode dar 10 anos por um? Para mim, faz todo sentido. Se a Empíricos está fazendo 10 anos justamente este ano, por que não oferecer 10 anos de acesso pelo custo de um? Afinal, a gente só faz 10 anos uma vez, não é mesmo? Veja bem, o que está ao seu alcance? 25.329 assinantes do Carteira Empíricos já aceitaram pagar esse mesmo preço por apenas 12 meses de acesso à série. E se você perguntar para elas se fizeram um bom negócio, eu garanto que pagariam até mais para ter os ganhos que vem alcançando. O Neto é um desses assinantes satisfeitos da Carteira Empíricos. Com o lucro obtido nas opções desde a indicação, já pagou 17 vezes o valor investido. Como você pode ver, a série se paga em pouquíssimo tempo. Se eu fosse você, aproveitaria agora mesmo essa oferta inédita, porque ela não deve se repetir tão cedo e principalmente porque as vagas são limitadas. Quem conseguir entrar vai fazer uma verdadeira barganha. Você pagará nada mais do que 12 parcelas de R$ 99 no primeiro ano e, a partir do segundo, tão somente R$ 97 para ajudar a cobrir parte dos custos. O equivalente a 33 centavos por dia em 10 anos por uma década de acesso irrestrito à Carteira Empíricos. Cá entre nós, o que você compra hoje em dia com 33 centavos por dia? Quase nada, não é mesmo? Mas com essa quantia irrisória, você poderia ter acesso a uma carteira campeã até 2029, começando hoje. É sua chance de ganhar dinheiro pela próxima década de maneira consistente. Estou falando em mudar de padrão de vida. Se optar por pagar à vista no cartão de crédito, ainda leva um desconto especial de 10%. Acredito tanto que não existe nada parecido com a Carteira Empíricos que estou lançando um desafio inédito. Desafio dos 10 anos. Você viu que a carteira tem tido um ótimo resultado nos últimos anos, como por exemplo, 226% do CDI em 2018 e 937% do CDI em 2019, que por si só já valeria a pena segui-la. Mas, para que você se sinta ainda mais confortável em garantir sua vaga agora mesmo, lanço aqui um compromisso. Minha confiança é tanta de que você vai ter uma rentabilidade campeã na próxima década que proponho a você o seguinte: desafio dos 10 anos. Rentabilidade acima do CDI ano após ano, nos próximos 10 anos, ou você ganha um bônus equivalente a R$ 8.640. Sugiro até que você tire um print desse desafio ou salve esse arquivo em seus documentos, porque o desafio dos 10 anos é para valer.
Se em apenas um dos anos a carteira Empíricos não superar o benchmark, sabe o que acontece? Nesse caso, se perdermos o desafio dos 10 anos, você fica com toda a rentabilidade alcançada no período e de bônus recebe R$ 8.640 em crédito para adquirir outros produtos da casa ou acesso ilimitado à carteira Empíricos para sempre, o que preferir. Basta entrar em contato e escolher o que prefere. Deixe anotado e nos cobre depois se a carteira Empíricos não bater o CD em todos os anos da próxima década. Quero reforçar aqui que o desafio dos 10 anos é válido anualmente pela próxima década. O objetivo é bater o benchmark em 2019, 2020, 2021 e por aí vai, até 2029, por 10 anos consecutivos. Se em um ano sequer, seja ele qual for, você não bater 100% do CD seguindo a carteira Empíricos, tem direito a R$ 8.640 em crédito na Empíricos. Um bônus especial que sozinho vale mais do que o custo simbólico que você vai pagar pelos 10 anos de assinatura da carteira. É uma proposta realmente irrecusável e disponível apenas aos 100 primeiros interessados. Você já pode confirmar o seu interesse clicando no botão abaixo e preenchendo os seus dados. Veja uma simulação de quanto você pode ganhar se alcançarmos a rentabilidade em 2018 pelos próximos 10 anos. Se você investir R$ 50 mil, pode chegar a R$ 194.161. R$ 100 mil podem virar R$ 388.322. R$ 300 mil podem alcançar R$ 1.164.967. R$ 500 mil podem se transformar em R$ 1.941.612. Com R$ 1 milhão, você pode acumular R$ 3.883.225, sem correr riscos desnecessários. O único risco está em perder a vaga e ficar de fora. Por isso, se você ficou interessado, recomendo agilidade. As vagas são limitadas aos primeiros 100 interessados. Como estou propondo este ousado desafio dos 10 anos, temos que limitar o número de interessados. Se a carteira Empíricos não superar o benchmark do CDI em cada ano da próxima década, a Empíricos vai colocar em jogo R$ 864 mil. Como chegamos a esse número? Multiplicando o valor do voucher de R$ 8.640 por 100, que é o número de vagas nessa condição especial. R$ 8.640 é o valor equivalente à assinatura vitalícia da carteira Empíricos, o que você terá direito se perdermos a aposta. Ou seja, se perdermos essa disputa, você vai receber mais do que pagou pela assinatura. Mas estou convicto de que a carteira vai superar de longe o CDI nos próximos 10 anos. E você só tem a lucrar com isso. É ganhar ou ganhar. Eu sei que nem todos os interessados vão conseguir uma das 100 vagas. Como a oferta de 10 anos por um é irrecusável, as vagas devem ser preenchidas em instantes. Eu espero que você consiga entrar, mas se por acaso ficar de fora, por favor me entenda. A fonte de receita da Empíricos vem da venda das nossas publicações financeiras. Por isso não podemos estender essa condição especial de aniversário às 290 mil pessoas que vão assistir a este vídeo. Tem mais. Você pode experimentar a série Carteira Empíricos por 7 dias corridos. Basta clicar no botão abaixo e inserir seus dados pessoais e o número do cartão de crédito para começar a degustar. Se você gostar da proposta, não é preciso fazer nada. O valor simbólico vai aparecer em sua fatura de cartão de crédito. E se você não se identificar com a proposta da carteira Empíricos, caso entenda que a série não é para você, pode cancelar a subscrição dentro do prazo e abrir uma vaga para alguém da lista de espera. Por isso, não há risco nenhum em garantir sua vaga. Agora, chegou a hora de tomar a decisão correta e ter um retorno campeão pela próxima década. Para isso, basta clicar no botão abaixo e aceitar minha condição especial de aniversário, 10 anos por um. Aproveite já e ganhe até 2029.